todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo o momento e em todo o lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas, nesse mesmo canal, sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, inovação e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Foi descoberto na mina de Jacupiranga, em Cajati, no estado de São Paulo, um novo mineral, ao qual foi dado o nome de melcherita, em homenagem ao falecido professor Dr. Geraldo Conrado Melcher, nascido em 1924 e falecido em 2011, que chefiou o Departamento de Engenharia de Minas e Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A descoberta foi feita pelo engenheiro de Minas Luís Alberto Dias Menezes Filho, falecido em 2014, tendo esse mineral sido caracterizado no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, pelo professor Dr. Daniel Atêncio, do Instituto de Geociência da USP, e pelo Dr. Marcelo de Andrade, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, que hoje é novamente o nosso convidado para nos falar exatamente sobre este novo mineral. Olá, meu caro Marcelo, mais uma vez, bem-vindo. Bem-vindo aqui aos estúdios. Agora para falarmos mais uma descoberta. Antes de entrarmos diretamente neste tema que nos traz aqui hoje, que é a descoberta de um novo mineral, devemos salientar que a mina de Jacupiranga se tem mostrado muito produtiva em termos da descoberta de novos minerais, não é? Porque já não é a primeira vez que o Marcelo está aqui para nos falar sobre esse assunto. Marcelo, o que é que já se encontrou nessa mina e quais são as expectativas de novas descobertas? Essa mina realmente é bastante estratégica no estado de São Paulo, né? Ela é uma mina, na verdade, que é formada por um carbonatito e que é formado predominantemente de calcita e dolomita. Você deve ver algumas aplicações como, por exemplo, fabricação de vidros especiais, pasta de dente, por exemplo. E também uma outra coisa muito interessante dessa mina é que foram encontradas 3 novas espécies minerais, né? Essas espécies minerais são niobatos, ou seja, você tem nióbio, que é um elemento extremamente importante e que é fundamental na fabricação de aços especiais. O nome desses 3 minerais são menezesita, né? Pauloabibita e agora a melcherita, que realmente representa um grande avanço na caracterização de novos minerais pelos pesquisadores brasileiros, né? Onde se inclui o Instituto de Física de São Carlos e o Centro de Caracterização de Novas Espécies Minerais. Mas é curioso vermos que essas descobertas elas estão centralizadas nesse local, não é? Como é que vocês... É estranho para o leigo, não é? Como é que um só local, isolado de praticamente todo o resto, consegue reunir tanta descoberta, tanto mineral novo? Essa realmente foi uma boa surpresa para a gente, né? O engenheiro Luís Menezes, ele trabalhou como engenheiro de Minas muito tempo nessa região e sempre foi uma pessoa bastante curiosa, né? E ele tem explorado esse lugar há muito tempo. E numa dessas buscas que ele fez, por contar o caso da melcherita, ele encontrou, na verdade, alguns cristais com uma formação muito diferente dentro de uma pequena cavidade. Ele desconfiou que talvez nós tivéssemos algo extremamente novo. E é a partir daí que a gente começa a trabalhar junto, né, para fazer a caracterização. Então, realmente, esse lugar foi bem estudado por ele e eu acredito que até a gente possa encontrar outros niobatos aí no futuro, se explorarmos um pouco mais. Marcelo, como é que aconteceu? Agora vai-me contar a história todinha, hein? Perfeito. Como é que aconteceu esta descoberta da melcherita? Qual foi a história? Como é que tudo começou? Então, tudo começou justamente com o trabalho de caracterização desse carbonatito. A ideia era a seguinte: descobrir quais eram os minerais que compunham esse carbonatito. Só que, lógico, nesse trabalho de caracterização que envolve as empresas de mineração, muitas vezes você encontra ocorrências de minerais bastante inusitadas e que fogem do padrão. Então, pensando nisso, foram extraídas algumas rochas, né, dessa localidade e depois, posteriormente,
nós utilizamos algumas técnicas mais avançadas. Por quê? Esses minerais eles são encontrados em tamanhos muito pequenos, né? Quando eu falo tamanho pequeno, às vezes você vai ter amostras de 1, 2 milímetros. E para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos, por exemplo, uma técnica baseada em laser, que é a espectroscopia Raman, que é bastante interessante, e também utilizamos difração de raio-x. Essas foram as principais técnicas para que a gente pudesse mostrar por que esses minerais, por exemplo, que foram encontrados novos, e a própria melcherita, são tão diferentes dos demais. Numa reportagem numa entrevista que eu fiz recentemente com você, Marcelo, para uma publicação, você referiu que a melcherita poderá ser aplicada em diversas áreas tecnológicas. Onde é que ela pode ser aplicada? Então, a melcherita ela tem uma característica muito especial. Ela também é conhecida como um hexaniobato. Então, eu vou mostrar aqui a transparência para vocês. Então, nós temos a melcherita, a mina de Jacupiranga, e na fórmula, como você pode perceber aqui, para ficar mais fácil ninguém assustar com a fórmula, nós temos NB6. É daí que vem a palavra hexa. Você tem 6 nióbios. Qual que é a grande vantagem desse tipo de material? A estrutura que forma esse mineral, ela forma o que a gente chama de superoctaedros. Esses superoctaedros funcionam como gaiolas. Qual que é a grande vantagem disso? Dentro dessas gaiolas, você pode, por exemplo, aprisionar vírus, que é uma das pesquisas que está sendo desenvolvida hoje, né? Inclusive, tem gente publicando alguns resultados preliminares. Você também pode trabalhar com essas estruturas, por exemplo, para desenvolver novos materiais sintéticos para, por exemplo, atuar na proteção contra gases tóxicos. Eu digo gases tóxicos, por exemplo, como o gás sarin, que foi utilizado recentemente na guerra da Síria. Então, você pode construir, na verdade, materiais diferentes, fabricar, por exemplo, um tipo de tecido especial que pode aprisionar, né, parte do princípio ativo desse gás nessa estrutura, nessa gaiola que é formada pelos superoctaedros. Não, estamos dando o exemplo do gás sarin, como podemos dar o exemplo de um outro gás tóxico que poderá eventualmente também ser aprisionado pela melcherita, não é? Exatamente. Então, as aplicações são extremamente interessantes. E eu acredito que uma das mais interessantes é relacionada à nanotecnologia. Você tem a confecção de nanotubos exatamente baseados em hexaniobatos, né? E a melcherita faz parte desse hexaniobato. Então, a gente tem muita pesquisa pela frente. Você falou também que pode dar ensejo à criação ou ao desenvolvimento de novos tipos de vidros. Me dá um exemplo dessa aplicação. Então, qual seria a ideia? No caso do vírus da AIDS, para ser um pouquinho mais específico, você poderia aprisionar esse vírus dentro da estrutura desse octaedro. Então, você tem... Mas o que seria um octaedro? Então, você tem o nióbio, né? Ele está ligado a vários átomos de oxigênio, formando um octaedro. É isso que a gente esperaria naturalmente nesse tipo de composto. Mas, surpreendentemente, esses octaedros se juntam, formando um superoctaedro, e você tem um vazio no interior, que é onde o vírus vai ser aprisionado. Então, é por isso que o potencial desse tipo de material é tão grande. Estamos falando do vírus da AIDS, como podemos falar de outro vírus qualquer, não é? Com certeza. Em relação a quem descobriu, me traça um pouco o perfil do professor que descobriu a melcherita. Então, o engenheiro Luiz Menezes, na verdade, ele vem trabalhando com minerais há muito tempo, né? Ele começou, na verdade, trabalhando na mina como engenheiro, trabalhando numa empresa de mineração, e depois se apaixonou pela caracterização de novos minerais, né? E ele sempre foi muito curioso e também sempre fez questão de valorizar o trabalho dos pesquisadores brasileiros, no caso, o professor Melcher, né, que fez os primeiros trabalhos de caracterização em Cajati. E realmente
os resultados que ele obteve foram muito importantes para a atividade de mineração. E é por isso que ele fez a homenagem. Uhum. Foi referido aqui no programa que vocês fizeram a caracterização da melchirita aqui no Instituto de Física de São Carlos, no Centro de Caracterização de Novas Espécies Minerais. Como é que correu esse trabalho? Como é que ele foi feito? O Centro de Caracterização de Espécies Minerais, ele tem financiamento da FAPESP e apoio do Instituto de Física de São Carlos, aqui da Universidade de São Paulo. E o Instituto de Física de São Carlos sempre foi muito tradicional na área de difração de raio-x, sendo mais especificamente difração de raio-x de monocristal e difração de raio-x de pó. Essas técnicas são essenciais na caracterização de novos minerais. E vários dos estudos que foram feitos na caracterização da melchirita envolveram os difratômetros aqui do Instituto para que a gente pudesse obter a estrutura cristalina e investigar um pouco dessas propriedades, né? Nós também fizemos algumas parcerias, nós temos a parceria com o Instituto de Geociências, também da Universidade de São Paulo, com a Universidade do Arizona. Então, nós incorporamos outras técnicas, como a espectroscopia Raman, que é uma das técnicas mais interessantes e é utilizada em aeroportos no mundo todo. Em que, por exemplo? Por exemplo, a espectroscopia Raman, ela não é uma técnica destrutiva. O que significa isso? Você não precisa destruir a amostra para encontrar, para fazer a caracterização. Então, o que acontece? No caso da espectroscopia Raman, nós utilizamos um feixe laser, com uma intensidade bastante razoável, ele incide sobre a amostra e o que vai acontecer? Dentro da estrutura dessa amostra, nós temos os átomos e íons vibrando. E essas vibrações produzem um espectro característico. Quando a gente... Uma espécie de assinatura, é isso? Sim, uma espécie de assinatura. Então, quando nós comparamos esse espectro característico, ou seja, essa assinatura, nós conseguimos dizer qual é o tipo de material que nós temos. Então, nos aeroportos, por exemplo, na investigação de narcóticos, nós conseguimos, sem abrir o recipiente, muitas vezes, determinar qual é o tipo de narcótico que nós temos ali. Então, realmente é uma técnica fabulosa e que tem sido utilizada pelo governo brasileiro e outros governos também. Interessante. Este programa tem sempre coisas interessantes aqui. Marcelo, qual foi a reação da comunidade científica internacional face a esta descoberta? Foi bastante boa, porque esse hexaniobato é o segundo encontrado na natureza. Até então, nós tínhamos várias pesquisas dos hexaniobatos, mas você tinha os compostos sintéticos compondo a maioria desses materiais. Então, a vantagem de você encontrar um segundo na natureza é que você pode ter um desenvolvimento de uma série de aplicações, né, que pode inspirar uma série de especialistas em ciência dos materiais que podem encontrar, inclusive, outras aplicações, que é o que a gente está fazendo hoje em dia através das colaborações que nós possuímos. Muito bem, meu caro Marcelo, o nosso tempo da primeira parte do programa está finalizando. Vamos voltar a conversar daqui a pouquinho, na segunda parte, sobre mais pormenores sobre esta descoberta da melchirita. Muito bem, a pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos com o Dr. Marcelo de Andrade após um breve intervalo para o segundo e último bloco, onde continuaremos a abordar o novo mineral descoberto no estado de São Paulo, ao qual foi dado o nome de melchirita. Não perca, já a seguir.